projeto seu que eu achei muito legal, o ônibus da cultura. Foi um negócio que assim, eu achei sensacional. E eu não fiz o último! Eu fiquei com tanta dor de cotovelo, meu Deus! Mas eu não fiz o último. Mas por questões políticas, isso foi muito óbvio. Amo o Márcio, amo todo mundo que trabalha lá, o Fete, imagina, o Fete foi meu parceiro de banda, o Gaspar, há anos, e agora o Daniel, com a partida do Daniel, o Fete voltou para a banda. Então, não tem nada mal resolvido ou uma briga, não é nada assim. É uma questão política, realmente. Porque eu entendo o que o Márcio, secretário de Educação, fez. Gente, ele deve ter comprado uma briga que deve ter sido cansativo para ele, porque eu tinha acabado de trabalhar para o Gé na campanha. Vocês se lembram disso? Só que eu fiz, graças a Deus, ele me deixou muito à vontade. Como eu não tinha trabalhado nunca e eu não queria me expor na política, ele falou, não, Tati, não é o que eu quero. Não quero que você vá na sua mídia social. Não quero que você use o seu trabalho para isso. Eu quero que você use o que você faz, a comunicação. Sim. Então, eu quero você gravando a música, eu quero você no carro de som, essas coisas. Lá fui eu. Mas a minha mídia social, o meu trabalho aqui, que é hoje, ficou intacto. Né? Graças a Deus. Então, ele me deu essa liberdade. Então, não ficou, eu não levantei bandeira. Né? E isso me deu a possibilidade de trabalhar no mesmo ano. A política encerrou quando? Em outubro? Em dezembro, eu estava no ônibus Natal do atual prefeito. Sim. Entendeu? Então, isso, eu amo isso no meu trabalho, porque é muito difícil. As pessoas, você vê as pessoas que têm esse livre acesso, que transitam por todos os lugares hoje em dia. E é só uma pessoa que consegue descobrir o valor, que tem a liberdade, é que consegue fazer isso. Porque enquanto você não prova, foi para a liberdade que eu vos libertei. Não foi isso que Jesus falou? Mas as pessoas querem ficar presas. Eu tenho que me prender nessa igreja. Eu quero me prender nesse casamento. Não é assim? As pessoas parecem que querem ser escravos o tempo todo. É quando você descobre que você foi feito para ser livre e que a liberdade é muito saborosa e maravilhosa e foi pago um alto preço por ela, você consegue ir em todos os lugares, falar com todas as pessoas e ganhar dinheiro ainda com isso. Então, eu fiz o ônibus. E como é que foi essa experiência? Quando eles me falaram... Eu achei muito legal. Não, quando o Márcio ligou, falou, eu quero você no meu ônibus, eu falei, você tá maluco? Você doidou? Ué, é uma palhaçada, é uma piada? Não, eu quero você no meu ônibus, se você não for minha Mamãe Noel, não vai ter o ônibus. Ele falou essas palavras pra mim. Nossa, eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu, que delícia isso, gente. Porque eu tava com muito medo da política atrapalhar de certa forma. Você passou com o ônibus aqui, por isso que quando eu mandei o meu endereço pra você vir aqui em casa, eu falei assim, eu acho que nem preciso, porque eu acho que ela sabe, né? Você passou ali de ônibus e gritou, Pri! Aí a gente tava dentro, ela saiu aqui te chamando. Que linda. E aí, é isso, gente. Aí ele veio com essa proposta do ônibus, uma proposta muito linda. O Márcio tem ideias maravilhosas para a cultura. Eu acho que ele revolucionou a cultura. Ele, como é que fala? Quando traz a internet, ele fez um casamento da internet com a cultura. Que foi muito legal e muito necessária. E ele pensa nessas ideias. Ele tem umas ideias, assim, que é coisa de artista. Porque ele é um artista, né? Então ele pensa em muitas coisas bacanas. E aí a ideia do ônibus... Vamos lá, vamos fazer o ônibus, tá? Uma semana? Não. 2 semanas? Não. 15, 20 dias. Entende? Então foi frenético o negócio. A gente foi para os bairros e, nossa, cada dia era uma coisa nova, diferente e maravilhosa. Maravilhosa. Por que é tão maravilhoso? Por que é tão gratificante? Por que é tão espetacular? E vou usar outra palavra, que é memorável. Memorável é tudo aquilo que é guardado dentro de você. Por quê? Porque foi feito com pessoas. Nossa, eu quero investir, Senhor, no meu propósito, o que o Senhor quer para mim, quero descobrir quero ser mais amado, quero agradar o Senhor. Ele vai falar, tá, invista então. Invista nas coisas que eu amo. E o que ele ama? Gente, pessoas. Ele fez os animais para as pessoas, ele fez a terra para as pessoas, ele fez a natureza para as pessoas. Tudo ele fez para as pessoas. Então, invista em pessoas. Seus projetos tem que ter gente. Esse negócio de que não gosta de gente, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque é assim que você vai colher bons frutos, maravilhosos frutos. É investindo em pessoas.
Você falou você falou bastante de Deus e isso demonstra por que a gente amou. Você que, né, não é só uma pessoa que canta muito bem, que exerce muito bem a sua profissão, você é uma pessoa de Deus. Isso é importante para nós aqui. O quadro, ele busca pessoas que tenham um diferencial. Não é só bom profissional na área, mas que transborde Deus naquilo que faz. Então eu queria que você falasse um pouquinho do seu primeiro encontro com Deus, como é que foi? Porque Deus deve ter surgido na sua vida muito tempo. Você já disse um monte de trechos da Bíblia aí, a gente já percebeu que ela acha que a gente sabe mais. Ela acha. Vou lhe informar uma coisa. Não é bem assim. Mas isso é sinal de que Deus já faz parte da sua vida há um bom tempo. Eu queria que você contasse como é que foi o começo, seu primeiro encontro com Deus. O meu primeiro encontro com Deus foi através da minha mãe. Né? Eu já ouvi até falar isso em retiro. Gente, uma coisa, eu não sei como é que vocês recebem isso, como que vocês olham para isso, mas para mim, eu vejo isso como uma liberdade que eu tenho, em Deus mesmo, de ir a todos os lugares. Eu estava agora com vocês no evento. Sim, né? Foi tremendo, foi lindo. A Assembleia Diocesana foi maravilhoso. Eu descobri coisas que vocês fazem lá na Amazônia. Gente, que trabalho mais espetacular, com pessoas, que é o destino que Deus ama. Então, enfim, mas eu também estou sempre com o pessoal da... Como é que é o nome? Unitar, que é o projeto que o Dom Arnaldo sempre é a menina dos olhos do do Dom Arnaldo, que eu amo o Dom Arnaldo. Ele é lindo, eu sou apaixonada por ele. Quero pedalar com você de novo. Então, e aí tem esse projeto que eu tô sempre com eles também. Tem o pessoal da ABA, que eu amo estar com eles. Eu já fui muito no Centro Diocesano. Sim, já fui muito em retiro lá. Nossa, altos retiros. Que na época minha mãe queria morrer. Porque minha mãe falava, o que você vai fazer junto com os católicos? Entende? Porque existe uma prisão. Lembra que o ser humano ele quer ficar preso? Ele tem que se sentir refém de algo o tempo todo. Então a minha mãe, assim, um lado que eu sempre, hoje eu vejo que não é benéfico, pelo contrário, a religião ela traz muitas coisas ruins para o ser humano que está preso ali e que acha que é aquilo que vai trazer algo na vida dele, a salvação ou a punição, seja lá o que for. A religião matou Jesus, se você parar para pensar. Então é algo que você tem que se desprender, com certeza. Você tem que ser apegado em Deus e nas pessoas, nos seus irmãos. Mas, enfim, a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. E isso privou a gente de muitas coisas ruins do mundo, graças a Deus. Né? Poupou a gente de muita coisa. Hoje eu sempre cantei em balada com o Sr. Gaspar, mas eu nunca fui numa balada para me divertir. Zog da vida, essas coisas lá, eu nunca fui. Então, enfim, eu sinto que fui guardada de certa forma. Mas, por outro lado, a religiosidade da minha mãe me afastava muito de Deus. Porque eu olhava e falava, não quero isso, não. Não é assim. Eu não conseguia assimilar aquilo. Aquilo não era real na minha vida. Só que o meu encontro com Deus, o que eu tinha naquele momento era o que eu recebia da minha mãe. Era ruim? Claro que não. Eu vinha da minha mãe, passava pelo filtro da minha mãe. Então, chegava para mim. Podia chegar em forma de ordem ali, né? Não pode fazer isso, porque Deus fica chateado. Imagina que Deus vai ficar chateado. Né? Imagina que Deus Todo-Poderoso vai ficar chateado. Mas então, meu primeiro encontro, os primeiros encontros, o primeiro falar com Deus, ouvir falar dele, conhecer a história dele, foi através da minha mãe. Sendo religiosa, do jeitinho dela, mas ela trouxe Deus para minha vida, né? Agora, a experiência em si com Deus, em todo o meu sofrimento, toda vez que eu passava pelas coisas, só pra você ter uma ideia, teve uma época na minha vida que eu era adolescente ainda, e eu fui missionária 1 ano, você acredita nisso? Eu não tinha nem maioridade. Eu acho que falava, vamos mandar essa menina para longe. Eu fui se chama CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, da editora Árvore da Vida. Não sei se vocês conhecem. Não tem placa denominacional. Eles reúnem
pela cidade. Eles estão em Itapeva, então nós somos a igreja em Itapeva. Eles não têm nome. Sim. Então, inclusive, tem pessoas de todos os lugares que vão ali. Porque eles estudam muito a palavra. Muito maravilhoso. Então, eu frequentava lá com a minha mãe e eu fui para esse CA. Por quê? Porque eu estava numa transição, assim, terrível da minha vida. Né? Eu teria que contar outras coisas para entender bem. Mas acho que ainda não convém. Agora. Mas sabe o que você falou da tua mãe? Às vezes geralmente a gente é apresentado para Deus pelos nossos pais. Sim. Isso é a função, normal, inclusive, eu acho, dos normal. pais, né? E os pais veem que Deus é uma coisa muito importante e falam, não, meu filho precisa ter isso. E talvez ele não faça da melhor maneira possível, mas você pode ter certeza, nunca é com uma intenção ruim. É porque Deus é tão importante na vida da sua mãe que ela falou assim, não, a Paty precisa ter isso na vida dela. É por amor. É igual uma mãe que eu vi esses dias aí, mostrando uma Bíblia em quadrinhos, sabe, pra filha, né? Talvez a filha não quisesse essa Bíblia naquele momento, mas depois ela leu uma, duas... Ela leu tudo. Tem lá no Cantinho da Paz. Espetacular, o kit. É o seu jeito de evangelizar a tua filha. É verdade. Talvez não seja de cara, não fosse o que ela queria fazer. Ai, minha mãe me deu esse livrão, agora ela já leu 1, 2, 3, assim vai. E assim é na nossa vida, né? Meus pais também sempre quiseram que vai para a igreja, tem que participar, tem que fazer parte do grupo, assim, assado. E às vezes você não tá lá 100% porque você quer estar, mas daqui a pouco você começa a gostar um pouco mais, daqui a pouco você começa a ver que Deus é importante na sua vida, daqui a pouco você começa a perceber que quando você não tá bem ali com o marido, é atrás de Deus que você vai, porque ele que vai te ajudar a fazer as coisas. É aí que Deus nasce, de fato, na vida da gente, né? E aí, fazendo um casamento dessas duas coisas que você falou. Primeiro você falou da sua profissão, depois você falou de Deus. Agora eu queria que você juntasse um pouco nessas milhares de shows, coisas que você já fez aí, de um testemunho, de alguma coisa que você já viveu, que você falou assim, nossa, e tantas coisas que eu já vi você postando a respeito disso, de ver um pôr do sol esses dias, você estava mostrando, olha, isso é Deus. Mas na sua profissão, como que você vê isso? Vê Deus naquilo que você faz? Através das pessoas. Legal. Através daquilo que gera nelas. Porque até então, vocês já ouviram falar de uma síndrome chamada Síndrome do Impostor? Acho que já. Ela existe, ela é muito real. Não é, a pessoa não está satisfeita, acha que ela está enganando os outros, ela não é merecedora. Exatamente. Com a pandemia, eu nunca tive problema em abrir meu celular, até raramente eu uso filtro, porque eu esqueço do filtro. E é normal realmente para mim, é uma coisa muito natural. Abrir, postar, e minhas filhas aparecem, minha mãe aparece, minha cachorra aparece. E é isso, porque as pessoas amam, elas se conectam com histórias, né? Com o natural. Isso. Então, por isso que eu tô falando para você, no início eu já comecei a falar isso. Conta a tua história. Não é a história da carochinha, não. É a história real da tua vida. Começa mostrando o teu dia a dia de verdade. Que as pessoas se conectam com histórias. A gente ama ouvir história. E você pode achar que a sua vida não tem muita história, mas vai contando dia a dia para você ver como é legal. Parece vir uma novelinha, as pessoas querem acompanhar, querem saber. Por quê? Porque aquilo está gerando algo nelas, tá? Paty, mas eu não tenho conteúdo. Não se preocupa com isso, só faça. Só vai fazendo, vai contando a história. As coisas vão acontecendo, né? E aí, o que aconteceu? Com a saída da rádio, porque fazem 3 anos que eu saí do rádio. Amo rádio, amo. Me dá um negócio quando eu falo de rádio, porque eu queria estar lá, né? Porque é muito gostoso, realmente. Porque o rádio é isso aqui acontece todo dia no rádio, esse bate-papo e tal. E é uma magia, as pessoas só escutam, imaginam você. Quantas vezes foram me conhecer? Nossa, achei que você era mais alta. Achei que você era loira. Então, era muito gostoso isso. Mas todo o trabalho, o que eu quero é aquele retorno, o que está gerando aquilo, né? E eu não fico atrás disso. Isso chega. É o que eu tô falando para você. Vai fazendo, que essas coisas vão chegar. E aí, quando você me diz sobre Deus e o trabalho, quando é que eu fiz essa junção? Na verdade, acho que... Eu não sei falar para você quando. Porque não sei dizer.
Nossa, Mas foi no você dia tal consegue que eu decidi. enxergar Deus nas pessoas. Quando você Exatamente. canta, alegra as pessoas. É isso. Eu sinto a necessidade delas e algo que eu tenho pedido muito para Deus. Eu quero entender, eu quero decifrar as pessoas. Eu quero olhar para as pessoas e eu quero entendê-la. Entende? Eu quero saber o que ela precisa de verdade. E eu quero dar isso para ela. Eu quero ter isso. E Deus, ele é uma fonte inesgotável. Ele não, você tem esse direito, você pode todo dia de manhã se achegar à fonte, e não estou falando para você beber dela, estou falando que você pode mergulhar nela. Então a sua vida vai ser uma fonte inesgotável. Do quê? Do que precisarem. Lá em Provérbios fala que a nossa vida vai ser um banquete de alegria. Meu, imagina as pessoas se fartando realmente de você, entende? Comendo daquilo que você tem para oferecer para elas. Isso vai alimentar elas todo dia. Então eu comecei a ver durante a pandemia, eu saí da rádio faz 3 anos, mas foi dentro da pandemia que eu comecei a ficar frequente, bem frequente na internet. Porque até então eu mostrava só como trabalhava. Mostrava trabalho. E eu era muita preguiça de ficar ali, sim, né? Sim. Uma preguicinha. E aí, mas era só trabalho. E eu achava que as pessoas queriam ver isso também. Mas as pessoas querem algo a mais. E aí, quando eu comecei a abrir, contar, mostrar o dia a dia, olha, é assim, assado, uma cantora sem show, coitada, toda lascada, e tal, comecei a mostrar, as pessoas começaram a se conectar com isso. E, não sei o que tem na Paty, não sei o que tem no Cris, não sei o que tem no Mar, no podcast, no Vale Deus, não sei o que é, mas eu preciso disso. Não é? Quantas vezes eu já escutei, viu? Eu não sei o que você tem, mas eu adoro escutar você falar. Viu? Não sei, eu tô cantando num pub da vida e uma pessoa do nada acabou, ou antes do show, ou depois do show. Nossa, sabe, posso contar uma coisa pra você? Olha, sabe, na minha vida tá acontecendo assim, assado. E eu ficar lá, e meu marido entrar no carro, me esperar, porque ele sabe o que tá acontecendo ali, entende? Então eu falo, puta, mas isso é dom de Deus. Eu vim pra isso. Não é à toa. Eu cantei aqui hoje pra isso, não é? Só que eu queria te falar alguma coisa, agora sumiu da minha mente, era muito importante com relação a isso. O que era? Deixa eu fazer. Vou puxar um link, porque você comentou pra gente ter esse bate-papo, né? Eu pedi para você fala alguma palavra da Bíblia, alguma coisa que você gosta. Você mandou Coríntios 2:16. Então, eu acho que assim, você já falou dessa palavra desde que você chegou, você começou a falar sobre isso. Você só falou isso hoje, viu? Só para te avisar. Vamos lá, ó. Bem pequenininho. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Algumas traduções, é só isso. Algumas traduções falam, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo. E é muito legal, porque assim, você começou a falar do impostor? Como que é? Síndrome de... era isso que eu ia falar. Era isso. Ó, eu vou dar o gancho aí, você vai embora. Você fala bastante. Ó. A mente que a gente tem, embarca se está certo isso. O que a gente pensa modela aquilo que a gente sente, as nossas emoções. Então, aquilo que eu coloco na minha cabeça vai fazer com que eu tenha emoções, né? Carinho, ódio, amor, rancor, tudo aquilo vem primeiro da nossa mente. As nossas emoções modelam as nossas atitudes. Ou seja, se eu tenho amor pelo outro, eu faço amor pelo outro. Se eu tenho ódio, eu faço ódio. E as minhas atitudes modelam os meus hábitos. Então, se eu penso coisas boas, eu tenho emoções boas, eu tenho atitudes boas, e aí se essas atitudes ocorrem todos os dias, consequentemente eu vou ter hábitos bons. Então, aquilo que você falou, aquilo que você comentou, começou a falar assim, eu acordo de manhã, mas tem dia que eu não estou boa, mas eu decido hoje estar bem, e amanhã eu decido de novo estar bem, e eu penso coisas boas.
se a gente cria hábitos em 21 dias, né? Não tem uma teoria que fala isso? Sim. Se em 21 dias eu tenho hábitos bons, ou melhor, atitudes boas, logo eu vou ter hábitos bons. Então é um treino mesmo, a gente tem que fazer mesmo. E aí o que isso tem a ver com a mente de Cristo? Porque Cristo pensava. O que ele pensava, né? O que passava pela cabeça de Cristo para que depois ele tivesse emoções, para que depois ele tivesse atitudes e depois criasse hábitos, né? E a gente tem que buscar ser como Cristo, tentar imitar ele. E quando eu tento imitar ele, eu talvez, né, alcance isso. Bom, beleza. Vamos dar uma estudada na Bíblia para a gente entender o que é que ele tem, o que ele pensava. Mas tá. Se eu tenho pensamentos ruins, logo eu vou ter emoções ruins. Então, se eu penso na minha cabeça, eu não sou capaz, eu não consigo fazer aquela prova na escola, eu não consigo fazer essa tarefa lá no meu trabalho, eu não canto bem, e isso vai me acumulando, isso vai causando em mim emoções ruins também. E aí, por conta disso, né, vamos pegar da sua profissão, eu não acho que eu não canto bem, e aí, por conta disso, eu não estudo, eu não treino, eu não faço, eu digo não para as coisas, né? Aí eu vou ter, obviamente eu não vou cantar, porque eu não vou criar disso um hábito, né? E aí entra essa questão do impostor. Por quê? Porque daí eu posso criar na minha mente que eu não sou capaz. Não é merecedor. Eu não sou merecedor. Eu não consigo fazer. Ou então, o que começou a acontecer comigo, Cris, hoje faz pouquíssimo tempo que eu descobri sobre essa síndrome do impostor. Até então eu achava que eu estava ficando doida. E aí, estava deixando meu marido maluco, porque ele falou, mas não sei por que você está falando essas coisas, né? Eu comecei a falar isso repetidamente, comecei a falar para minha sogra, para minha mãe. Falava, eu sou uma fraude. Eu sou uma farsa. Logo todo mundo vai descobrir. E minha sogra falou, por que você fala isso? Você tá ficando doida? Porque as pessoas começavam muito feedback, do tipo, nossa, você mudou meu dia falando isso. Nossa, uau! E era só o que eu tinha provado, minha porçãozinha ali do Senhor. E eu falava assim, sabe nada, inocente. Porque a síndrome do impostor faz você ter uma imagem invertida de você. Você não é realmente quem estão falando. Por mais que você cante bem, que você vai lá dar um show, as pessoas falam isso, elogiam, a síndrome do impostor não deixa você receber aquilo. Quando vem para você, você já fala, imagina, coitado de mim, não sou nada disso não. Você entende? Vocês têm que ler um pouco mais disso, e vocês que têm esse projeto tão lindo que é o podcast, levar isso para as pessoas. E 98% são mulheres que sofrem disso. Não sou bonita, não, entende? Sim. Não sou amada. Então é uma coisa muito triste essa síndrome do impostor, e ela está muito real. E ela se retroalimenta, né? Sim, então, porque aqui, você falou, pensamento. Vai aumentando, de repente eu não sou capaz, e aí você tem o estágio final é depressão, crise de ansiedade, crise de síndrome do pânico. Exatamente. Porque daí você não consegue sair dessa ciranda, né? E a síndrome do impostor, ela tem filhas, que é a procrastinação, a preguiça, sabe? Ela vai gerando outras filhas que vão paralisando a sua vida. Então você precisa, se você está tendo esse tipo de pensamento, tá, sobre você mesma, você mesmo, mas os homens eles lidam diferente com isso, não é como a mulher. Você precisa procurar uma ajuda, vai descobrir sobre o assunto, vai estudar e, se possível, vá procurar uma psicóloga, que, na minha opinião, é uma das profissões do futuro, tá? Sim. É o psicólogo. A gente tem que... E é até legal, porque né, nós participamos de igreja e aí eu falo para você assim, participar de uma igreja pode te ajudar muito nisso. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas, sim, você vai entender um pouquinho do propósito daquilo que Jesus quer para você, mas isso mais o psicólogo. Não é nenhum ambos estão ali para te ajudar. Então, se você acha que seu caso é necessário conversar com um psicólogo, né, você já conversou com um padre, já conversou com seu pastor, as coisas ainda continuam, você não sai. A gente tem que entender que muitas coisas nós não conseguimos fazer sozinhos. Eu não consigo sair dessa ciranda sozinho. Primeiro, eu tenho que querer. Eu quero sair, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu estou nessa situação. Isso. E aí? Procura ajuda. É identificar. Procura ajuda.
Ajuda profissional. A princípio,